Amém? Então vamos lá, pessoal. Então, já vimos que era necessário para sair do Egito, do lugar de escravidão, o lugar onde o diabo ele tem domínio sobre a vida das pessoas para poder trazer tristeza, angústia, depressão. Ele também tem o domínio também para que a pessoa ela não consiga prosperar, ela não consiga vencer tudo aquilo que ela planta. Como o inimigo, né? Ele é o senhorio da pessoa, é ele quem governa a pessoa, então é ele que realmente se alimenta daquilo que a pessoa produz. E no final das contas, vimos que para poder sair desse ambiente é necessário a gente clamar ao Senhor, buscar dele, se derramar a ele, entendeu? E assim ele ouvirá. Vimos também que no deserto há essa briga constante entre o desejo de voltar para o Egito e a vontade de seguir para conquistar a terra prometida que o Senhor nos prometeu. E o que realmente a gente precisa entender nesse mecanismo para que a gente não fique muitas das vezes querendo voltar para o Egito novamente. E hoje, nós então vamos começar a ver os requisitos. Nós vamos começar a ver o que é preciso para que a gente comece a tomar por herança a terra que o Senhor nos deu, a promessa que o Senhor ele prometeu em nossas vidas. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro é importante a gente entender o que é promessa. O porquê o Senhor ele promete em nossas vidas algo. Bom, então vamos seguir agora o nosso discipulado de hoje. A primeira coisa que eu quero que vocês façam uma reflexão é de um texto que eu já tinha colocado nos discipulados passados, e que é o seguinte: você está consciente que estamos em uma batalha? Você acorda todas as manhãs como um soldado ou como um escravo? Eu quero que você reflita o que você tem feito em todos os seus dias, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Hoje você pode ser considerado um soldado ou um escravo? Um soldado que anda pelo governo do Senhor, um soldado que está pronto a guerrear, ou um escravo que já perdeu a batalha e está sobre o governo das mãos do inimigo? O que é requisito de um soldado? O que é importante nós termos, carregarmos conosco na nossa mente para que realmente possamos ser considerados um soldado de Jesus, um soldado de Cristo? Porque soldado é aquele que tem disciplina. Soldado é aquele que acorda todas as manhãs já declarando que ele precisa cumprir algo, ordens, que ele precisa cumprir ordens de um superior hierárquico, que no caso, no nosso caso é o Senhor. Então o soldado ele já está com a mente dele condicionado a uma batalha que ele precisa travar. E será que nós temos condicionado a nossa mente a essa batalha? Então, começo esse discipulado com essa reflexão sobre as nossas vidas, tá bom? O que nós vamos aprender no discipulado de hoje? Primeira coisa é, o que significa a promessa de Deus em sua vida? Você já se perguntou o porquê que Deus ele te promete algo? Você já se perguntou qual que é a relação que Deus quer que você tenha com essa promessa? Você já se perguntou o que o Senhor quer que você faça para que essa promessa chegue até você? Então, nós precisamos entender que a promessa ela tem propósito na nossa vida. E qual é esse propósito? Será que você realmente entendeu o propósito de Deus acerca daquilo que ele já prometeu na sua vida? Seja ela qual for a promessa? Porque quando eu estou falando de promessa, volto a falar do que nós já falamos nos discipulados passados. Existem
vários tipos de promessa na nossa vida. Existe uma promessa de uma família estável, uma família alegre. Existe a promessa de que o Senhor, ele vai nos dar prosperidade, ele vai nos dar bênçãos. Existe uma promessa que o Senhor, ele nos vai dar alegria, paz, mas existe promessas a qual o Senhor, ele vai converter os nossos filhos, as pessoas, os nossos parentes, ele vai trazer salvação. Existem inúmeras promessas na Bíblia. Qual que é o propósito na sua vida daquilo que o Senhor já te prometeu? Outro ponto, quero conquistar a promessa sobre o governo do Espírito Santo. O que devo fazer? Nós vamos ver que, para conquistar a promessa, o requisito é ser governado pelo Espírito. E como eu preciso fazer isso? Como eu vou chegar nesse ponto? Tá bom? Nós precisamos entender como isso funciona. Porque só assim nós vamos entrar na Terra Prometida. Nós vamos fazer, num outro discipulado, a análise de Josué. E como Josué se comportou diante das inúmeras situações que ocorreram. E, por fim, nós vamos encerrar o discipulado falando o que você está treinando para conquistar essa promessa. O que você tem feito diariamente para mudar a sua mentalidade acerca do que é preciso para que você consiga conquistar aquilo que Deus te prometeu. Bom, vamos continuar. Então vamos lá. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias e meditem nessa passagem aqui de Gênesis 12, do 1 ao 3. Que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e te abençoar-te-ei. Engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bacana. O Senhor pega Abraão, que está na casa do pai dele, numa família onde ele tinha tudo, ele tinha recurso, onde eles já estavam bem estabelecidos. E lá o Senhor pega ele e fala o seguinte: olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, eu estou falando só para você sair. Você não sabe nem qual que é o local onde eu vou te colocar ainda. Mas eu estou te falando que você precisa sair da casa dos seus pais. E quando você sair da casa dos seus pais, eu vou fazer de você uma grande nação. O seu nome será engrandecido. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o peso. Olha a promessa que Abraão recebe. Só que a primeira coisa que ele tem que fazer é sair de um ambiente onde ele já estava confortável. Sair de um ambiente onde ele já tinha domínio. E aí ele declara para ele: seu nome vai ser grande. Eu estou te prometendo isso. Quantos de vocês já tiveram promessas do Senhor? Olha, te farei próspero sobre essa terra. Olha, te darei uma família. Olha, você ainda será mãe de filhos. Ora, eu estou te chamando, diz o Senhor, para que você possa estar entre os grandes. O Senhor, ele nos chama apontando para nós uma promessa. E é isso que eu quero que você entenda. O Senhor, ele aponta uma promessa. E aí eu até coloquei aqui, ó.
Senhor te mostra a promessa. Porque quando somos imaturos, somos movidos pelas coisas naturais. Então, o Senhor, primeiro, ele está apontando para Abraão aquilo que ele vai fazer. Ele está te mostrando aquilo que ele vai fazer na sua vida. Porque quando você olha aquilo que Deus te prometeu, aos seus olhos naturais é bom. Não é bom em ti ser bendita todas as famílias da terra? De você sair algo que vai abençoar todo mundo? Não é bom que aconteceu com Abraão, de o nome dele ser engrandecido, ele ter muitas posses, ele ser uma pessoa próspera, rica? Não é bom? É bom. Aos olhos naturais, isso é bom. Aos olhos naturais, a promessa do Senhor, ela sempre será muito boa na minha e na sua vida. E, de fato, ela é boa. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Porque durante a saída da casa do pai dele, aonde Abraão ele teve que sair, até o cumprimento da promessa, onde o Senhor ele prova e aprova Abraão, existe aí um processo. E é esse processo que o Senhor ele não vai te falar e nem vai me falar. É nesse processo que você será provado e aprovado. O que é isso? É nesse processo que o Senhor ele vai te ensinar princípios e ele quer que você cumpra princípios. É nesse processo onde muitas das vezes você vai ficar frustrado, entristecido, abatido, chateado. Mas você vai decidir não fazer mais conforme a tua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Então, o que você precisa entender, que embora o Senhor ele vai te apontar a promessa, o que faz com que você realmente conquiste a promessa é o processo que vai te impulsionar a mudar a sua mente. Então, quando o Senhor ele te chama para algo que ele prometeu, durante essa caminhada, o Senhor ele vai colocar situações na sua vida para te impulsionar a ter uma mente renovada nele, a ter uma mente diferente da mente que você tinha antes. Porque na casa do seu pai, você tinha alguns hábitos diferentes do hábito do Senhor. No Egito, da onde muitos estavam escravos, a mentalidade é uma mentalidade de escravo. Então o Senhor ele quer tirar essa mentalidade em nós e colocar uma mentalidade nova, para que nós possamos estar habilitados a conquistar a promessa que ele nos fez. Tá bom? Então vamos continuar. Olha para você ver. A primeira parte estava em Gênesis 12. Ah, essa daqui eu não mudei aqui não. Mas isso aqui, se eu não me engano, é Gênesis 22, tá bom? Foi só procurar. Depois de algum tempo que Abraão ele está caminhando com o Senhor ele vai e faz outro pedido a Abraão. Agora ele faz o seguinte: entrega o teu filho, sacrifica o teu filho. Teu único filho, Isaac. E eu te pergunto, Abraão demorou tanto tempo para conquistar essa promessa, porque em Isaac tinha um cumprimento da promessa. E aí agora o Senhor pede a Abraão Isaac. Todos já devem ter ouvido essa passagem, essa história. E aí Abraão se vê numa situação difícil. O Senhor prometeu Isaac e o Senhor cumpriu. O Senhor prometeu o filho e o Senhor cumpriu com esse filho. Mas agora o mesmo Senhor que cumpriu essa promessa, agora está querendo tomar Isaac de Abraão de novo.
E aí Abraão ele tem que decidir: ou eu retrocedo e eu paro, ou eu ouço a voz de Deus e entrego aquilo que ele me deu. Devolvo a ele. Olha o que diz a palavra. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em sua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isso aqui eu deveria ter grifado de vermelho. O que Abraão fez? O Senhor pediu Isaac. Abraão foi lá no monte, preparou o holocausto, e ali ele ia entregar Isaac como sacrifício vivo, matando ele. E aí o anjo do Senhor aparece e fala: não precisa mais levantar a mão do moço, porque eu agora sei que você teme a Deus. Eu agora sei que o seu coração não está mais obstinado pela promessa, que o seu coração agora ele não está mais colocando a promessa em primeiro lugar na vida, mas que agora você teme a Deus. E esse relacionamento ele é primícia, é primazia, é a primeira coisa na sua vida. Só quando Abraão ele colocou o relacionamento acima da promessa, só quando Abraão ele decide obedecer a Deus mais do que as suas próprias vontades, que o Senhor aprova Abraão. Lá atrás, o Senhor faz uma promessa a Abraão. Agora o Senhor confirma a promessa. E ninguém poderia tirar mais isso de Abraão. E aí, sabe o que diz a palavra? Depois desse momento, você pode ler nos próximos versículos e no próximo capítulo. Abraão, ele teve mais inúmeros filhos. E toda aquela região ali, ó, em volta de Israel, é tudo descendência de Abraão. Eu quero que você entenda que porque Abraão decidiu deliberadamente obedecer e amar a Deus, mais do que a própria promessa, o Senhor, ele cumpriu a promessa em Abraão. E aí sim, Abraão, ele é provado e aprovado. Então eu quero que você entenda uma coisa. A promessa somente se concretiza quando aprendemos a ouvir a voz de Deus e cumprir o que ele determina. Diante disso que eu já falei sobre esse tema, eu queria te perguntar, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem cumprido aquilo que ele determina sobre a sua vida? Você tem entregado os Isaques da sua vida? Você tem entregado os seus projetos, os seus sonhos, para que você possa viver um relacionamento acima de todas as coisas com ele? Você quer viver uma promessa? Você quer viver aquilo que ele prometeu sobre a sua vida? Entenda, será muito necessário você, então, mudar essa chave dentro de você. O ouvir a voz de Deus e executar aquilo que ele demanda sobre nós não é tarefa fácil. Eu te pergunto,
quem que iria oferecer o seu próprio filho em holocausto? Abraão decidiu. Mas Isaac não era o suficiente para lavar os nossos pecados, então o próprio Deus oferece Jesus. E você tem oferecido o quê? E eu tenho oferecido o quê? Amados, se você quer realmente viver a promessa de Deus, a primeira coisa que você vai ter que aprender é viver sacrifícios. É viver sacrifícios. Essa é a realidade. Vamos lá. Vamos continuar. Olha o que está escrito em Salmos 81, do versículo 5 ao versículo 14. Eu até dei uma abreviada nele para ficar mais rápido. Isso é um salmo, um louvor que declara quando eles saíram do Egito. E diz assim: quando saíram pela terra do Egito, ele diz: tirei o peso dos teus ombros. Então Deus está falando o seguinte: que quando fomos livres do Egito, o peso que estava nos nossos ombros de opressão, de servidão, as mãos que estavam presas por grilhões, elas foram livres. E aí ele declara: na sua aflição, nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos livrou. E do esconderijo dos trovões, o Senhor ele responde e diz assim: eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouçam, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você escutasse, ó Israel. Pessoal, eu quero que você entenda uma coisa. Quando o Senhor ele tira todo o povo de Israel do Egito, o povo de Israel ele chega diante das águas que estavam amargas e murmuram ao Senhor: por que nos tirou do Egito para morrer neste local? E o Senhor ele nos coloca à prova nesse ambiente. E aí ele declara o seguinte, eu quero até que ver se eu acho essa parte, para que vocês possam entender. Eu vi esse. Eu não achei. Olha para você ver que interessante. Em Números 20, o pessoal diz assim, Números 20, a partir do versículo 2. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram-nos à Assembleia do Senhor este deserto? Por que vocês trouxeram à Assembleia do Senhor este deserto? Os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram à Assembleia do Senhor este deserto? Desculpa. Para que nós e nossos rebanhos morressem aqui? O povo estava falando com Moisés: por que vocês trouxeram a gente para cá, para esse deserto? Para que nós venhamos a morrer de sede, nós e todo o nosso gado, todos os nossos rebanhos. E aí eles continuam dizendo assim: por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Sabe o que o povo estava falando com Moisés? Por que você tirou a gente do Egito, Moisés? Você prometeu uma terra que emana leite e mel para nós, uma terra onde tem muito cereal, uma terra onde tem muito figo, uma terra onde tem muita uva, uma terra onde tem muita romã. E aqui nesse lugar que a gente está, não tem nem água para beber. Antes, se você tivesse deixado a gente lá no Egito.
Eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor, ele te faz a promessa. Mas na hora que você vai ver, você está no meio de um deserto onde não tem nada. Mas para quê? Para que você possa aprender a amar ele incondicionalmente. A decisão ela é sua. É você que vai decidir murmurar. É você que vai decidir lamentar, entrar para o seu quarto e ficar chorando. Ah, Senhor, eu não aguento mais esse deserto. Eu não aguento mais essa prova. Eu não aguento mais viver isso daqui. O Senhor, ele não está querendo que você murmure e lamente. O Senhor, ele só quer que você se posicione como um soldado. Ele só quer que você aprenda a depender dele. Então, em nossos lábios não pode haver murmuração, não pode haver esse questionamento. Ah, Senhor, o Senhor me prometeu uma promessa tão boa e eu agora estou aqui no fundo do poço. O Senhor me prometeu que eu estaria com a condição abastada, estaria rico, próspero, mas eu estou aqui, olha, sem recurso nenhum para pagar as minhas contas da semana, do mês. Mas aqui, precisamos entender que no final das contas, o Senhor, ele nos permite estar nesse momento para que a gente possa crescer com ele. Essa é a realidade. Então vamos continuar. Deixa eu voltar de novo ao ponto aqui. Então, pessoal, nós não podemos ficar focados simplesmente na promessa. Essa é a realidade que eu quero trazer para vocês. Porque o povo de Israel, eles ficaram focados na promessa de Deus, nos romãs, nos figos, nos cereais, na abundância da terra que o Senhor prometeu para eles. Mas eles não focaram em ouvir a voz de Deus primeiramente e cumprir aquilo que o Senhor fez no chamado deles. Tá bom? E aí, olha o que o Senhor declara ainda em Salmos 81. Olha, nós clamamos o Senhor e ele nos ouviu e nos livrou, correto? Nas águas de Meribá foi murmurado, o povo murmurou, porque não ouviu as advertências do Senhor. E aí Deus declara o seguinte, olha, não se incline perante nenhum dos deuses estranhos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a sua boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Olhe para você ver. Israel não quis obedecer. Você quer começar a sair do deserto? A primeira coisa que você vai ter que entender é que você precisa de clareza para ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai sair do deserto. O Senhor prefere te matar no deserto sem você ver a promessa do que te colocar na terra prometida para que você possa ali se deleitar com os prazeres e ir para o inferno sem a presença dele. O Senhor, ele quer que você entenda que você tem uma promessa, que você vai conquistar essa promessa, mas junto com ele. Então, para isso, você vai ter que abrir os seus ouvidos. Você vai ter que estar atento à voz do Senhor, para que você possa ser direcionado para ele, em obediência, a conquistar a terra prometida. Essa é a realidade. Só conquista a terra prometida aquele que tem discernimento da voz de Deus. Só. Pastora Fabiana, você quer falar, filha? Pastor Luiz, só para complementar aí o que você está falando, é interessante saber uma coisa. Nós só teremos discernimento
e só ouviremos a voz de Deus no meio da luta se silenciarmos a nossa alma. Às vezes, os nossos lábios estão tão cheios de reclamações, murmurações, vitimizações, e a voz de Deus fica abafada. E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ah, pastora, eu nunca ouvi a voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus não vai vir audível, como você está ouvindo a minha voz e a voz do pastor Luiz. Às vezes a voz do Senhor vai vir como uma impressão de dentro da sua alma, de dentro do seu pensamento, de dentro do seu espírito. E se você não silenciar as reclamações, as murmurações, as vitimizações, a voz de Deus vai ficar abafada e você não saberá qual a vontade de Deus para sua vida. É isso. Amém. Muito boa colocação. E é fato. Você precisa silenciar a voz da sua alma, da sua carne. Porque quem não silencia a voz da alma e é controlado por ela, e é direcionado pela carne, o que o Senhor permite acontecer? Olhe para você ver o próximo versículo. Olhe para você ver. A Isabela até colocou aqui, ó, uma mensagem, olha que bacana. Eu me desafiei a parar de murmurar e pude contemplar as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Olha para você ver. Ótimo testemunho. Você também pode ver as maravilhas do Senhor quando aprender a fechar a sua boca, quando aprender a confiar no Senhor. E sabe o que acontece quando nós murmuramos? A própria palavra declara o seguinte, olha, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. E aí a gente não entende porque a presença do Senhor se afasta de nós. E aí a gente não entende porque nós estamos vazios. É porque estamos tão obstinados pela promessa, estamos tão obstinados pela aquilo de bom que o Senhor prometeu para nós, que não ouvimos mais a voz de Deus. E aí o Senhor, ele nos entrega aos nossos próprios prazeres, aos nossos próprios planos, ao nosso próprio coração obstinado. E aí, dia após dia, somos como um cachorro que corre atrás do próprio rabo e não conseguimos obter êxito. Aquele cachorro que fica só rodando, eternamente querendo buscar o rabo dele e não chega a lugar nenhum. Você e eu precisamos entender que se a nossa mente estiver totalmente imergida, obstinada pela promessa, e não pelo relacionamento, e não por ouvir a voz de Deus, e não para discernir aquilo que Deus quer falar com a gente, nós vamos estar vazios da presença de Deus. E não conseguiremos, então, conquistar a terra prometida. O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos a conquistar a terra prometida. Mas ouvir a voz de Deus é pré-requisito para o soldado que vai conquistar a promessa. Olha o que Deus fala no versículo 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se o meu povo apenas me ouvisse, ele está falando aqui, ó, se nós ouvirmos só a voz de Deus, deixar de ouvir os nossos desejos, deixar de ouvir a nossa carne, deixar de ouvir os nossos prazeres, deixar de ouvir a nossa mente em querer conquistar na força do nosso braço, se nós deixarmos de ouvir e ouvir só a voz de Deus, ele fala o seguinte, se Israel seguisse os meus mandamentos, ou melhor, se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, com rapidez, eu, diz o Senhor, subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. O Senhor, ele está falando que se a gente deixar de ouvir outras vozes e ouvir a voz dele, ele rapidamente, ele faria com que os nossos inimigos fossem vencidos. Ele rapidamente ouviria o nosso clamor.
mas desde que a gente aprendesse a ouvir a voz dele. E aí eu quero que você reflita, que voz você tem ouvido no meio desse deserto? Será que é simplesmente as vozes dos seus desejos e dos nossos desejos? Ou você tem ouvido a voz de Deus? Continuar. Então, o que significa a promessa de Deus em sua vida? As promessas são as bênçãos que o Senhor Deus preparou para nós. Ótimo. Entretanto, as promessas só serão conquistadas mediante ao exercício de ouvir a voz de Deus e aprender a exercer o governo junto com o Espírito Santo. O Senhor, ele preparou bênçãos para nós. Entretanto, você só estará habilitado a conquistar se você, dia após dia, ter o zelo de saber se você está ouvindo e executando aquilo que o Senhor ele pediu para você fazer. Você só vai conseguir conquistar, subir a terra prometida, viver milagres e maravilhas em nome do Senhor, se você todos os dias exercer o hábito de ouvir a voz de Deus, e mesmo que desagrade a sua própria vontade, cumprir aquilo que ele determinou. Porque Abraão, ele desagradou a ele mesmo quando ele entregou Isaac, decidiu entregar Isaac. E uma coisa que é interessante é que aquele que desagrada a si mesmo antes de executar as coisas, o Senhor irá agradar a ele lá na frente, com a promessa. Mas aquele que insiste em buscar os seus próprios agrados, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, ele, consequentemente, ficará frustrado lá na frente, dia após dia. Quem lembra daquele versículo? Aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que quiser achar a sua vida, esse a perderá. Aquele que quiser vida nele mesmo, esse vai perder a vida dele. Mas aquele que perder a vida por amor ao Senhor, esse vai encontrar vida em Deus. É isso que Deus ele quer fazer com as nossas vidas, com o nosso caminho. Ele quer fazer com que a gente venha aprender a desagradar a nós mesmos, para que ele possa nos agradar lá na frente, para que ele possa nos dar alegria lá na frente, para que ele possa ser a nossa fonte de vitória. Precisamos entender que a promessa não tem finalidade nela mesma. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais importante para você? A promessa ou a sua relação com Deus? Isso não é atestado, ou melhor, não é comprovado com suas palavras, com aquilo que você diz, não. Ah, eu amo mais a Deus. Ah, é mais importante o relacionamento com Deus do que a promessa. Isso daí, ele não é comprovado com palavras, e sim com atitudes. Você, quando levanta todos os dias, a primeira coisa que você faz é elevar a sua mente a Deus? Ou já começar a pensar nos problemas que você tem para poder fazer aqui na Terra? Ou a busca da promessa? Porque não é falado, é feito. São as suas atitudes que vão mudar. Pode falar, pastora Fabiana. Hoje eu estou interrompendo demais, né, pastor Luiz? Não, está na benção, pode falar. Mas eu acho importante isso que você está falando. Isso é tão verdadeiro. Que eu me recordei de uma situação. Aliás, foram várias que aconteceram comigo, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos rapidinho. O pastor Luiz está falando, não é pecado a gente buscar a promessa, né, pastor Luiz? Não é Não. pecado. Você deve e pode buscar a promessa.
Mas o que torna isso, às vezes, o que torna isso, às vezes, desagradável aos olhos do Senhor, é quando acontece isso que o pastor Luiz falou. A gente coloca a bênção em primeiro lugar e esquecemos de nos relacionar com Jesus. Eu me recordo que certa feita eu estava passando uma prova muito grande. E eu não era casada ainda com o pastor Luiz. E eu estava buscando de Deus um milagre. Um milagre que só Jesus poderia me dar. Quem conhece a minha história sabe. Quem conhece o meu testemunho sabe. E eu ia para o monte, irmãos, fazia campanha. Tinha vezes que eu subia 21 dias no monte, ficava de 7 até meio-dia buscando esse milagre. Vocês acreditam? Aí teve um dia que o Senhor me deu um discernimento. O Senhor me deu um discernimento e o Senhor falou comigo realmente isso, pastor Luiz. Comece a buscar a minha presença, a minha graça e o relacionamento comigo, que o mais eu vou acrescentar na sua vida. Pastor Luiz, eu orava para a promessa, mas eu inverti os lugares, eu comecei a buscar a presença. Pastor Luiz, eu esqueci que eu tinha que receber aquele milagre, aquela bênção, e fui me encher do Espírito Santo, fui buscar a Deus. Pastor Luiz, num dia que eu nem estava esperando, o meu milagre chegou. Eu falei, uai, mas já? Eu até esqueci que eu estava orando por isso. Quando eu vi, pastor Luiz, o que não aconteceu em 18 anos, aconteceu em 2 meses. Eu falo isso diante do Senhor. O que não aconteceu em 18 anos, queridos, em 2 meses aconteceu pelo fato de eu ficar parando de só buscar a bênção e buscar a presença. Só para testificar o que você está falando, pastor. Desculpa aí. Amém, não, foi boa consideração. Então é isso que a gente precisa entender. Olha, o que vai definir se é mais importante um relacionamento ou a promessa na sua vida são as suas atitudes. E é você que tem que pesar na balança. Não adianta enganar a você mesmo ou a mim mesmo. Eu já enganei a mim mesmo muito, muito tempo, estou sendo bem sincero. E, e muitas das vezes eu comecei a, a, a priorizar a relação com Deus acima da promessa, mas em um dado momento é como se eu tomasse de novo as rédeas para querer buscar a promessa mais rápido, você está me entendendo? E aí toda vez que eu fazia isso, eu atrasava a bênção do Senhor. A partir do momento que eu entendi que o relacionamento ele tem que ser mais importante, os meus atos, eles agora têm sido pontuados, objetivados, priorizados, o relacionamento, do que simplesmente buscar a promessa que o Senhor me deu. E eu tenho certeza que a promessa virá, até sem muito esforço. Tá bom? Continuar. Então aqui, quero conquistar a promessa sobre o governo do Espírito. Então o que eu devo fazer? Olha, eu preciso, para que eu possa conquistar a promessa, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me declara. Então, eu tenho que andar sobre o governo do Espírito Santo. Então, se eu preciso fazer isso, o que tem que mudar dentro da minha vida? E a primeira coisa que eu quero te falar, é mudar a cor da caneta aqui, ó. Nós precisamos corrigir a nossa visão, ou melhor, o objetivo do alvo que nós estamos buscando. Essa é a realidade. Eu não falei que lá atrás nós temos que priorizar o nosso relacionamento do que a busca da promessa? Então, aí eu quero que você entenda que se a minha visão estiver errada, vai definir se eu vou morrer no deserto ou se eu vou conquistar a promessa. Vocês estão me entendendo? Você corrigindo a sua visão vai determinar se o governo do Espírito Santo vai começar a ser presente na sua vida de uma maneira mais intensa. E entenda o seguinte, quem que vai morrer no deserto? Quem que foi retirado do Egito, mas
não vai ser habilitado à terra prometida? Aquele que está obstinado pela promessa. É aquele que está obstinado como o povo de Israel. Eu vejo uma terra que o Senhor me prometeu que mana leite e mel, mas eu não estou vendo que esse Deus ele é poderoso e ele quer um relacionamento comigo. Você está me entendendo? Eu quero a promessa, mas eu não quero me envolver com esse Deus. Eu vou na igreja, mas é só isso. Eu não me preocupo com mais nada. Estão me entendendo? Essa pessoa que está tão obstinada com a promessa e não procura amar a Deus acima de todas as coisas, essa pessoa não estará habilitada a conquistar a terra prometida. Não estará. Então, a primeira coisa que tem que mudar na sua vida é: eu estou vendo a promessa, mas a minha visão, ela tem que estar voltada a amar a Deus acima de todas as coisas. É relacionar com Ele mesmo, com o Senhor. A minha visão, ela precisa estar voltada para cada dia mais me dedicar a Ele. Essa é a realidade. Você acha que o Senhor ele faz uma aliança com você simplesmente para te dar algo, sem nada em troca? Não faz sentido. Deus ele nos fez para louvor para governar essa terra, para que possamos ser testemunhas dele e para que possamos ser governados por ele. Ele quer que você seja um canal, uma extensão dele aqui na terra. É isso que Deus quer que você seja. Então ele faz promessas para você, para que você, no percurso da conquista da terra prometida, no período do deserto, aprenda a ser submisso a ele. A amar a Deus acima de todas as coisas, desejar ele mais do que todas as coisas da sua vida. A ponto de você falar como Moisés falou: olha, Senhor, se o Senhor não for com a gente na terra prometida, se o Senhor não subir com a gente, nós não iremos. Preferimos ficar no deserto com a tua presença do que na terra prometida sem a tua presença. O que acontece é que muitas pessoas querem a terra prometida, mas não querem a presença. E o Senhor prefere não te dar essa oportunidade para que você não vá para o inferno. Para que você não se perca nos próprios prazeres que ele vai te entregar. Tá bom? Quais são as atitudes de uma pessoa que vai morrer no deserto? A prioridade é seus próprios interesses. Mas a atitude de quem vai conquistar a terra prometida é negar a si mesmo e seus desejos carnais diariamente. São atitudes. Não é da boca para fora, não é falar, é fazer, é viver isso. Vai morrer no deserto aquelas pessoas que os pensamentos dela só estão para desenvolver os projetos particulares. Mas vai conquistar a terra prometida quem primeiramente eleva os seus pensamentos a Deus, naquilo que o Senhor direciona e confia nele. Quais têm sido as atitudes que você carrega dentro de você? Hein? Quais têm sido? Opa, botei demais. Por fim, não se preocupa com princípios. A pessoa que vai morrer no deserto, ela não cumpre princípios, ela não se preocupa com princípios. E a pessoa que vai tomar e conquistar a terra prometida faz uma reflexão diária sobre os princípios que ela precisa cumprir. Quais pontos você carrega junto com você? Você vai viver aqui, vai ser aquele que vai viver promessa ou não? Continuando, para a gente terminar daqui a pouco. Precisamos também corrigir a nossa visão, a nossa missão. Qual é o propósito que você tem com a promessa? Olhe para você ver. Nós não podemos conquistar a promessa na força do nosso braço.
Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o nosso objetivo tem que ser ouvir e cumprir a direção. Se fazemos sozinhos, somos incapazes de vencer o inimigo que é mais forte que nós. O povo de Israel venceu inúmeras nações que eram muito mais vezes mais fortes do que eles. Muito mais fortes do que eles. Mas eles venceram porque eles procuraram ouvir a voz do Espírito e cumprir direções. Essa é a realidade. Se eu deixar de ser governado pela carne, eu também vou ver os milagres do Senhor. Mas se a carne começar a me governar, eu serei um forte candidato a morrer no deserto. Então, se você não quer morrer no deserto, você não vai mais agir na força do seu braço, na sua intelectualidade, na sua capacidade, na sua forma de ver a vida. Você vai ser direcionado pelo Espírito. Se você não quer morrer no deserto, você não vai mais ser governado pelos seus desejos carnais, mas você vai mortificar a carne todo dia, porque quem vai conquistar a terra prometida, a carne está morta, crucificada com Cristo todos os dias e vivificado pelo Espírito, ou seja, o Espírito governa. Isso é uma chave muito grande. Coloque hábitos de jejum, hábitos de retirar as coisas da carne, redes sociais, hábitos que fazem com que a carne ela deixe de receber o prazer e o estímulo dela. Tá bom? Você e eu precisamos mortificar a carne todos os dias. É neste momento que entramos em conflito, porque nossa carne ela conflita com o nosso espírito. Vocês estão me entendendo? A carne ela não anda junto com o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz Jesus. A carne, ela é fraca para poder discernir a vontade do Senhor. Então a carne, ela precisa ser mortificada. Só quando ela mortifica, só quando a carne ela está abatida, você tem um discernimento maior da voz do Espírito. Só assim. É por isso que a nossa carne precisa todo dia morrer. Ponto. Você tem feito hábitos semanais de mortificação da sua carne? Por fim, nós vamos encerrar com uma reflexão de treinamento para conquistar a promessa. Você tem treinado como soldado todos os dias? Eu quero que você lembre que você é um guerreiro. E o diabo ele tem colocado o máximo de distrações para não mudarmos nossa mentalidade. Nesse século, nunca se houve tantas influências de vários locais do mundo para nos fazer ficar distraídos e não mais buscar a Deus como primazia. Isso tem esfriado a muitos. Por isso que a palavra declara, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque estão perdidos nos próprios deleites, nas próprias vontades, nas próprias distrações. Porque essas distrações, elas geram prazer momentâneos nas nossas vidas e nos impedem de sofrer por amor a Cristo. Essa é a realidade. Então eu quero que você comece a colocar como objetivo ser governado por Deus. E aí você precisa listar agora quais são os objetivos que você precisa ter diariamente. Você é um soldado e diariamente você tem que criar disciplinas na sua vida para que você possa ser governado com o Senhor e levantar para conquistar a terra prometida que o Senhor prometeu sobre a sua vida, conquistar a promessa que Ele prometeu sobre você. Mas para que isso seja verdade dentro de você, todo dia, toda semana, o que você está fazendo para matar a sua carne?
Se você não tem hábito de matar a sua carne semanalmente, pode saber que a sua carne ela vai te governar. E você não vai ouvir a voz de Deus. Você não será habilitado para conseguir viver promessas. Você não estará habilitado a ouvir a voz do Espírito Santo para onde você precisa ir, para onde você precisa batalhar, o que você precisa cumprir, o que você precisa entregar. A sua carne precisa morrer todos os dias. Faça aquilo que você consegue fazer. Jejuns, campanha de Daniel, mude a sua alimentação, tira a alimentação de açúcar, tira a alimentação que dá prazer à sua carne. Mude. Faça jejuns, faça campanhas na madrugada. Tire redes sociais, mas mude hábitos para que a sua carne morra. Outra coisa, quais são os princípios que você tem colocado em prática na sua vida? Todos os dias você precisa refletir nos princípios que você precisa estabelecer. Se você quer ter uma família estável, quais são os princípios bíblicos que vão te conduzir a uma família estável, uma família feliz, uma família convertida no Senhor? Se você precisa de buscar prosperidade em Deus nas áreas da sua vida, quais são os princípios que vão fazer com que você seja próspero na presença do Senhor? Se você precisa de conquistar uma saúde de Deus, quais são os princípios que vão estabelecer a cura de Deus sobre a sua vida? Você tem refletido diariamente nesses princípios? Pastor Maicon pregou no último culto, falando que o Senhor, e é muito verdade, o Senhor está vinculado aos princípios dele. Antes de cumprir uma promessa na sua vida, a primeira coisa que o Senhor tem é compromisso com a palavra que ele já lançou, com os princípios que ele já deixou na Bíblia. Se você não tem vínculo nenhum com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, você não será habilitado a uma promessa. Depois, quanto tempo você tem de relacionamento com Deus no seu dia? O relacionamento com Deus, a sua oração, a sua devoção a Deus, ela também determina aquilo que você ama. Se você não tem preocupação nenhuma com Deus, quer dizer que você está entregue a seus próprios desejos, aos seus próprios deleites, às suas próprias vontades. Você não vai conseguir sair do deserto dessa forma. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Relacionar com Ele. Se entregar, ter desejo de estar na presença dEle. Se alegrar quando Ele chega perto de você e você fica todo, às vezes, sentido, cheio da presença dEle. Se você não priorizar o relacionamento, você não será habilitado, você não conseguirá conquistar a promessa. Outro, aprenda a não murmurar e se alegre quando Deus abrir as portas que você... Desculpa. Aprenda a não murmurar e se alegrar quando Deus não abrir as portas que você deseja. Deus pede a Abraão, entrega Isaac a Abraão, seu único filho, em sacrifício. Era uma coisa que Abraão queria fazer? Não, mas Abraão fez, se entregou ao Senhor e aprendeu a confiar e se alegrar no Senhor. Essa é a realidade. Aprenda a entregar, a falar: Senhor, não foi da maneira que eu quis, mas foi da maneira que o Senhor quis. Eu te louvo e te engrandeço por isso. Eu decido não murmurar, eu decido não reclamar por aquilo que aconteceu conforme a sua vontade. Eu só te peço, converta essa tristeza que há dentro de mim em alegria. Converte essa angústia que há dentro de mim em um renovo, em um desejo, Senhor, de batalhar mais por amor a Ti. É mudar a sua prioridade. Se o Senhor fechou uma porta para você, busque a sua alegria nele e não em uma lamentação, em uma murmuração. Porque isso não vai te tirar do deserto. Se alegre. Aprenda a buscar na palavra as respostas para as suas decisões e problemas. Muitas das vezes nós não entendemos aquilo que aconteceu.
Mas se você meditar nos princípios, na lei do Senhor, você vai encontrar as respostas. É melhor do que ficar murmurando. Outro ponto, levante todos os dias em uma conversa de intimidade com o Senhor. Coloque ele todo dia na conversa, falando: o meu dia foi desse jeito, Senhor, mas eu confio em Ti. E aqui, por fim, declare diariamente louvores de gratidão ao Senhor. Você tem sido grato pelo aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Ah, foi na hora do meu almoço. Agradeço pelo meu alimento, Senhor. E é necessário, importante. Mas eu te pergunto, isso saiu do fundo do seu coração? Você realmente foi grato? Você realmente louvou a Deus? Se alegrou com Ele? Declare diariamente louvores de gratidão ao Senhor. Sua vida vai mudar. Pode ter certeza. Você se tornará mais feliz e alegre. Tá bom? E assim nós encerramos mais essa live. Mais esse discipulado. Pessoal, ame o Senhor. Se entregue a Ele. Só recapitulando. Ame a Ele acima de todas as coisas. E ouça a voz do Espírito. Mate a sua carne. Diariamente. Procure louvar e adorar. Entregue o seu Isaac todos os dias. E veja a sua mente mudar. Veja você sendo agora direcionado pelo Espírito a conquistar a promessa que você tanto almeja. Mas você precisa entender que o Senhor, ele tem que ser primazia na sua vida. Ele precisa ir com você aonde quer que você vá. Se o Senhor falar com você, eu tenho uma promessa para você, mas eu não irei junto, você tem que ser a primeira pessoa a declarar: Senhor, se o Senhor não for junto, eu não quero essa promessa. Porque eu aprendi a te amar de tal maneira que eu não posso viver sem a tua presença. O que acontece é que muitos de nós nem aprendemos a valorizar a presença do Senhor. E queremos conquistar a terra prometida. E queremos viver a promessa. Entenda que você precisa aprender a valorizar o seu relacionamento e seu amor com Deus. E aí sim, Ele vai colocar você na promessa. Eu posso falar, amados, que eu tenho vivido momentos na minha vida aonde o medo ele já não tem me encontrado. O Senhor tem me ensinado a valorizar a presença de tal maneira que a todo momento a minha mente ela se volta ao Senhor e, e realmente procura estar num relacionamento com Ele. Porque é nesse lugar que eu não tenho medo, é nesse lugar que eu tenho alegria, é nesse local de relacionamento que eu sou completo, entendeu? A promessa, ela para de ter sentido nela mesma como fonte de alegria e eu passo a entender que a alegria, ela está no meu relacionamento com Deus. E a promessa é só algo que o Senhor me deu para que possa cumprir um propósito na minha vida e na sua também. Será que você tem entendido que a sua fonte de alegria não é a promessa, mas é a presença? Eu deixo isso como reflexão na sua vida hoje. Porque se você for só alegre quando você tiver com a promessa de Deus que Ele prometeu sobre a sua vida, é porque você não entendeu o chamado de Deus na sua vida. E de fato, falta muito ainda para que você venha sair do deserto. Tá bom? Oi. Tá. Pessoal, vamos orar? Vamos orar e aí eu paro de fazer a gravação e pergunto se vocês quiserem fazer um questionamento, se vocês quiserem trazer algo, perguntar, tirar dúvidas, estamos aqui para isso, tá bom? Pai,
Eu agora declaro sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Vem sobre eles como nuvem de glória. Senhor, que eles consigam, Senhor, matar a carne dia após dia e viver do sobrenatural do Espírito sobre eles, Senhor. E que eles possam aprender a te amar acima de todas as coisas e romper, ó Pai, com as ataduras do diabo que querem impedir eles de ver a tua face, Senhor, como o Senhor é, e valorizar o relacionamento contigo. Pai, eu declaro vida sobre os teus filhos. Enche, Senhor, a casa deles agora, Senhor, com a tua maravilhosa, Senhor, mão, poderosa mão. Que eles comecem a ver, ó Deus, pó de ouro, Senhor. Que eles comecem a ver, ó Pai, brilhos, ó Pai, nesse ambiente. Que eles começam a ver maravilhas nesse ambiente para mostrar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que eles possam, Senhor, experimentar o sobrenatural de Deus sobre a vida deles agora. Eu declaro vida sobre esse povo, Senhor, que está aqui. Eu declaro, Senhor, que eles sejam curados, que eles sejam, Senhor, ó Pai, agora impactados pela tua glória, Senhor, neste momento. Traz cura, Senhor, a Gessi. Traz cura, Senhor, aos teus filhos. Que aquele que estiver enfermo, Senhor, tenha agora, Senhor, ó Pai, uma cura que vem do céu. Que os teus anjos, ó Pai, tragam bênção sobre eles agora. Eu declaro vida sobre a vida dos teus filhos essa noite, Senhor. Que eles aprendam, Senhor, a ser governados pelo Espírito e viver o sobrenatural de Deus na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu declaro abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou parar a gravação agora. Se vocês quiserem falar algo, está aberto.